galera, tudo bem? Eu sou o professor César do Destaque Pré-Vestibular. Hoje nós vamos dar dicas sobre o processo mitótico. Bem, a divisão celular mitótica, ela engloba dois períodos, o período de interfase e o período mitótico propriamente dito. O período de interfase é um período que compreende três fases, três períodos, o período G1, o período S e o período G2. Esse período G1 é um período que ocorre intensa síntese proteica realizada pelo nucleolo. Já o período S é um período em que esse material genético vai ser duplicado. E essa duplicação, galerinha, ela é semiconservativa. O que é que isso quer dizer, Piu-Piu? O DNA duplicado fica com uma fita do DNA original. Então, dica, antes de toda e qualquer divisão, o DNA será duplicado. E essa duplicação ela é semiconservativa, onde uma das fitas do DNA permanece como modelo para o surgimento da nova fita. Uma vez terminou o período S, vem o período G2, é um período em que a célula sintetiza alguns elementos necessários à sua divisão. É um período em que vai acontecer uma diminuição na síntese proteica. Uma vez o período de interfase acontecendo, um período esse em que muitos possam dizer que é um período de repouso, é um período de intensa atividade metabólica, pois lá eu posso perceber que está acontecendo a transcrição, a tradução e, inclusive, a duplicação caracterizada pelo período S. Uma vez acontecendo todos esses três períodos, a célula começa a entrar em processo de divisão. Processo esse em que uma célula diploide se divide em duas outras células diploides. Mas, Piu-Piu, onde eu vejo isso? Em que situações? No período de crescimento, no período de multiplicação, no período de cicatrização, no período de reparação de algum tecido. Uma vez a mitose acontecendo, a célula se multiplica e assim por diante, né? Ao perceber que você já foi uma só célula antes e que hoje você é constituído por mais de 10 trilhões de células, isso justifica muito bem a multiplicação celular. Essas fases acontecendo, inicia o processo de divisão, caracterizado pela prófase. Nós vamos ter como exemplo uma célula com cariótipo 2N igual a 4. Perceba que nessa divisão, esses cromossomos vão ser duplicados, esse material genético vai ser duplicado. E a carioteca começa a desaparecer, o nucleolo se fragmenta e os cromossomos começam a se condensar, a se desespiralar. Percebam que os centríolos duplicados começam a fabricar as fibras do fuso. Isso caracteriza a prófase. Na metáfase, os cromossomos estão na zona equatorial, na placa equatorial, na placa metafásica, presos através das fibras do fuso no centrômero. Eles estão altamente visíveis, bem condensados. É a fase que melhor se estudam os cromossomos. É a fase onde se faz o estudo de cariótipo, nessa fase de metáfase. A anáfase, há um encurtamento das fibras, há uma divisão dos centrômeros, as cromátides são arrastadas para os polos e eu tenho então duas células diploides idênticas à célula mãe. Perceba que nós começamos com 2N igual a 4 e nós vamos terminar com duas células 2N igual a 4. Piu-Piu, essas são características de uma mitose animal ou vegetal? Bem, essas são características de uma mitose animal. Por quê, professor? Eu tenho um centríolo cêntrica, eu tenho umas fibras aqui presente, astral, e eu posso perceber um estrangulamento da membrana de fora para dentro, centrípeta. Então, cêntrica, astral e centrípeta são três características que exemplificam a mitose animal. Galerinha, essas são dicas sobre o ciclo mitótico. Brevemente teremos mais dicas sobre meiose, associando com a segunda lei de Mendel. Um grande abraço.